Olá, meus queridos alunos da classe de juvenis da nossa querida Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Pastor presidente, pastor Douglas Batista, e esta escola está sob a coordenação da missionária Dirley Batista. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que este vídeo encontre vocês bem, sob a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o tema de respostas às dúvidas sobre a fé cristã. E a pergunta da lição de hoje, que é a lição de número 8, é sobre batismo no Espírito Santo e dons. Nós estudamos na lição da semana passada sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre símbolos do Espírito Santo e também sobre a obra do Espírito Santo, no que diz respeito à santificação e também a obra do Espírito Santo fazendo morada, ou habitação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do salvo, do crente, né? E nós hoje vamos dar, então, prosseguimento a esse tema sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, no particular que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, convém assinalar que o batismo com o Espírito Santo não é uma invencionice, não é um modismo. O batismo com o Espírito Santo é uma doutrina essencialmente bíblica. No livro de Atos dos Apóstolos, há ali revelado, em mais de um capítulo, essa verdade bíblica do batismo com o Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar em outras línguas. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, conforme narrado no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois vemos uma segunda experiência biblicamente registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, quando o centurião Cornélio, enquanto ouvia a ministração da palavra pelo apóstolo Pedro, recebeu essa bendita experiência, ele e os que com ele estavam. É interessante observar essas passagens porque elas dão base escriturística para o fenômeno do batismo com o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, os versículos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz: cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqui é uma experiência gloriosa, bíblica, da verdade do batismo com o Espírito Santo. Observe que aqui nós temos alguns elementos, como, por exemplo, nós temos, em primeiro lugar, um som, né? Um som que veio do céu. Este som era um som como de um vento. Na verdade, não houve um vento, era um som de um vento. Então, o primeiro sinal, né, que há aqui nesta experiência é o sinal sonoro, vindo do céu, um som como de um vento. Depois nós temos, então, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então, o segundo sinal que há aqui é um sinal visual, né? Pôde-se ver, né, esse sinal, como que línguas pousando sobre cada um dos que ali estavam reunidos em oração. E depois o texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, depois que há o sinal sonoro, há o sinal visual, há também o sinal da fala, né? Eles começaram a falar, o sinal linguístico, né? E este é o sinal, este terceiro e último sinal, é o sinal que é repetido nas outras experiências registradas em Atos do batismo com o Espírito Santo. Quando nós lemos Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, nós vemos aqui o texto bíblico alusivo a esta questão, né, do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 10 e no versículo 44, que diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, e maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, observe que
nesse registro bíblico de Atos, capítulo 10, do batismo, da experiência do batismo com o Espírito Santo, não há mais o som como de um vento veemente e impetuoso, nem são vistas línguas repartidas. Mas o texto de Atos 10, 45 diz que os fiéis da circuncisão, que ali estavam com Pedro, ouviram os gentios, entre eles Cornélios, falar em outras línguas e magnificar a Deus. Glória a Deus. E ainda há um terceiro registro escriturístico do batismo com o Espírito Santo para referendar, que a experiência do batismo ela é genuinamente bíblica, autenticamente bíblica e escriturística. Ela tem base nas escrituras sagradas. Você pode acompanhar comigo, caro aluno, cara aluna, em Atos capítulo 19, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária, e o capítulo 19 de Atos, versículo 6 diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então nós vemos que o batismo com o Espírito Santo tem base bíblica e ocorreu pelo menos em 3 episódios registrados de modo explícito, porque há outros casos em que o batismo com o Espírito Santo ocorreu de modo implícito, como por exemplo no caso do apóstolo Paulo na sua conversão ali em Atos 9 e também na pregação do evangelho lá em Samaria no capítulo 8, quando da chegada dos apóstolos Pedro e João. Ali há de modo implícito o batismo com o Espírito Santo com o sinal, do falar em línguas. Então aqui é bom já de logo, meus queridos, fazer essa distinção, entre o batismo com o Espírito Santo e as outras obras operadas pelo Espírito Santo na vida do crente. O batismo do Espírito Santo não pode ser confundido com a outra obra ou com outra operação do Espírito Santo na vida do crente. Então há pessoas que confundem o batismo com o Espírito Santo com outras experiências. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo não é conversão, não é salvação, embora o Espírito Santo seja o responsável por convencer o pecador, do pecado, da justiça e do juízo, embora seja ele que comove, seja ele que convence o pecador. O batismo com o Espírito Santo não é a salvação. A salvação é uma obra distinta, operada por Deus através da atuação do Espírito Santo. Os apóstolos estavam ali em Atos, capítulo 2, já eram salvos, já tinham experimentado a salvação. O mesmo pode-se dizer também para com aqueles que estavam ali em Éfeso, os discípulos que estavam em Éfeso. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, distinta da salvação, e também que se distingue da santificação. Santificação também é uma obra operada pelo Espírito Santo, mas não se confunde com o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, a prova de que ele se realizou, a evidência física daquilo que ocorreu é o falar em línguas. Se não houver o falar em outras línguas, em línguas desconhecidas, é porque não ocorreu o batismo com o Espírito Santo. Aqui é bom distinguir o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, com o batismo operado pelo Espírito Santo. Há também esta confusão que o pastor Antônio Gilberto, com muita maestria, ele faz essa distinção na Bíblia. Por exemplo, em 1 Coríntios 12 e 13, fala do batismo pelo Espírito Santo ou batismo do Espírito Santo. Enquanto em Mateus 13, 3 e 11 e Atos 1 e 5, fala do batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Qual é a diferença? Bem, para falarmos em batismo, nós precisamos observar necessariamente 3 elementos. Quando há um batismo, há necessariamente 3 elementos. Que elementos são esses? Primeiro, o batizador. Segundo, o batizando. E, em terceiro lugar, o meio ou elemento no qual é imerso, aquele que está sendo batizado, o meio em que é imerso o batizando. Então, no batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, o batizador é o próprio Jesus Cristo, porque Paulo fala isso e também João Batista fala isso lá em Mateus 13, 11. Ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo, o batizador é Jesus Cristo, é o Filho que batiza. O batizando é o crente, já salvo em Cristo Jesus. É bom observar isso, que às vezes o batismo com o Espírito Santo ocorre simultâneo à conversão, como aconteceu com Cornélio. E há casos em que o batismo com o Espírito Santo ocorre depois da conversão. Mas, em qualquer situação, não pode haver o batismo com o Espírito Santo se a pessoa ainda não é salva,
remida pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não há batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas, na vida do incrédulo, de um ímpio, de alguém que não conhece, que não serve, que não ama e que não foi convertido por Deus, né? Então, o batizador no batismo com o Espírito Santo é Jesus Cristo. O batizando é o crente salvo em Cristo Jesus, né? E o meio em que ele é batizado é o próprio Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é imergir o crente nas profundezas do Espírito. Nós sabemos que um dos símbolos, e vocês sabem disso porque aprenderam na lição da semana passada, um dos símbolos do Espírito Santo é a água, né? O Senhor falou lá em João capítulo 7, que ele iria dar a água viva, a água que descedenta, né? O pecador. E o próprio texto já interpreta, porque diz, e falava a ele do Espírito Santo, que haveria de ser dado, né? Então, o Espírito Santo como símbolo de água pura, água limpa, água que retira o pecado, que retira a nódoa do mal, do pecado, né? Então, o batismo com o Espírito Santo significa imergir o crente nas profundezas do Espírito, né? Na dimensão maior do Espírito, né? É um revestimento de poder do Espírito Santo. Uma coisa é eu ter o Espírito, outra coisa é o Espírito me ter, né? Nós sabemos que somos o templo e morada do Espírito Santo. Somos a habitação do Espírito. Isso é uma experiência. A experiência que todo salvo tem. O salvo, o corpo do crente salvo, é o templo e morada do Espírito Santo. Já vimos isso na lição da semana passada. Mas uma coisa é o Espírito Santo habitar em mim. Outra coisa é o Espírito Santo me envolver, né? Por dentro e por fora, de modo pleno, né? E interessante isso, que quando o sinal do batismo do Espírito Santo é exatamente o falar em línguas. Por quê? Porque lá em Tiago, a Bíblia nos diz que se alguém consegue controlar a língua da pessoa, é capaz de controlar todo o seu ser. Então, por isso que o batismo com o Espírito Santo, a evidência é o controlar da língua. A língua, né, no domínio do Espírito. Significa que se controlou a língua, é porque controlou todo o ser, né, pleno, tomado sobre a atuação, sobre o poderio, né, sobre a unção do Espírito Santo. Mas não podemos confundir o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo com o batismo pelo Espírito Santo ou do Espírito Santo, que é uma experiência distinta. Nesse segundo batismo, o batizando não é mais Jesus. O segundo batismo, o batismo do Espírito Santo, o batizando, no caso do batismo pelo ou do Espírito Santo, o batizador, melhor dizendo, o batizador é o Espírito Santo. E o batizando é o novo convertido, que é batizado onde? Ele é imerso onde? Na igreja, né? Então, no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, a Bíblia chama também essa experiência de batismo, e aí vem a confusão, né, entre algumas pessoas que leem o texto bíblico, leem esses textos e tem essa compreensão equivocada desses dois tipos de batismo. Então, o batismo do Espírito Santo, ou batismo pelo Espírito Santo, é uma experiência distinta, porque o batizador é o Espírito Santo, o batizando é o novo convertido, e o meio em que ele é batizado é a própria igreja de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, nós não podemos, então, confundir a experiência do batismo com a santificação, com a habitação do crente pelo Espírito Santo, muito menos com a obra da salvação, né? Porque o batismo com o Espírito Santo, como está aqui na nossa revista, é, nas palavras do pastor Antônio Gilberto, um revestimento e derramamento de poder do alto, com a evidência física inicial de falar em línguas. E para que serve o batismo com o Espírito Santo? Né? Se eu já sou salvo, se eu já tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, se ele já me santificou, então para que o batismo? A resposta é: o batismo serve para um dinamismo espiritual, o batismo serve para capacitar o crente e dar testemunho da salvação, né? Então, o batismo do Espírito Santo está como um instrumento dado por Deus para uma vida cristã mais profunda, mais profícua, a adoração, né, mais efusiva, e o serviço para Deus, para servir a Deus, para testemunhar. A prova maior está no texto de Atos. Até a experiência de Atos, capítulo 2, onde é que estavam os discípulos? Estavam recuando, estavam com medo, estavam temerosos, né? Eles estavam ali em oração, e depois do batismo, depois do revestimento de poder, Pedro se levanta, prega a palavra, os discípulos são perseguidos, mas não recuam mais, porque eles estão ali imersos, né? Batizados
pelo poder de Deus. Repito, esse batismo com o Espírito Santo não se confunde com o batismo do Espírito Santo, que é a imersão do novo convertido como no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, no sentido universal, né? Então, feita essa distinção, nós podemos aqui passar então já para uma outra pergunta, que é a seguinte: como receber o batismo com o Espírito Santo? Como ter esse poder para testemunhar, né? A primeira coisa que precisamos fazer para receber essa dádiva bendita é buscar o batismo com o Espírito Santo. Sim, porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. O Senhor Jesus disse no capítulo 1 de Atos: vos dou a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto será revestido de poder. Então, esta promessa, precisamos crer nessa promessa. Crer que essa promessa está à nossa disposição nos dias de hoje. Nós não somos cessacionistas. Como crentes pentecostais, nossa experiência, como já disse, está fundada na palavra de Deus, né? Nós não cremos que, com o terminar da era apostólica, o batismo com o Espírito Santo, com o sinal do falar em línguas, deixou de ter atualidade. Nós cremos na atualidade, na odiernidade, na contemporaneidade do batismo com o Espírito Santo e também dos dons espirituais. E a resposta para isso é muito clara, simplesmente porque ainda estamos na era da igreja. Se esses elementos foram dados à igreja, esses fenômenos do batismo para a igreja testemunhar e os dons também para a igreja servir a Deus e testemunhar, se ainda não encerrou a era da igreja, por que haveria de ser suprimido, então, esses dotes celestiais, as capacitações celestiais para a igreja cumprir a sua missão, né? Então ficaria um pouco antagônico quando compreendemos que ainda estamos na era da igreja. Então, o primeiro passo para você, meu amado e querido aluno ou aluna, que não é batizado ainda com o Espírito Santo, não experimentou ainda esta dádiva divina e celestial, é crer. Crer que esse dom está à disposição dos crentes hoje, na atualidade. E o segundo passo, depois de crer, se você crer, você deve então ser compelido a buscar essa dádiva, como os discípulos o fizeram. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, e o versículo, Atos, capítulo 1, você verá aqui no versículo de número 4, né? Abra aí sua Bíblia comigo. O texto bíblico diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então, os discípulos passaram então a buscar a palavra de Deus, aliás, buscar o batismo com o Espírito Santo, né? Eles buscaram em oração, né? Eles estavam orando, unânimes orando. O texto bíblico diz que eles estavam orando. E aqui nesse texto que eu li em Atos 1 e 4, diz que eles esperaram o batismo. Então, o primeiro passo é crer. O segundo passo é buscar esta experiência maravilhosa. Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, a virtude do Espírito pelo batismo, o poder de Deus dado no batismo, a experiência do batismo, para testemunhar, é para falar de Cristo com ousadia, para falar de Cristo com convicção, com poder, porque só o poder de Deus é que pode impactar este mundo terrível que estamos vivendo. Não é a oratória, não é o conhecimento humano, não é o conhecimento secular, não são elucubrações filosóficas, somente o poder de Deus é que pode suplantar as trevas e fazer prevalecer o reino de Deus neste mundo. E este poder está à disposição de cada um que crer no batismo com o Espírito Santo, com a evidência física inicial do falar em línguas, e para isso é preciso crer que isso está à nossa disposição, que é uma dádiva que é nossa, da igreja. Observem, amados, que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ninguém experimentou isso. É uma experiência exclusiva da igreja de Cristo, da nossa era, da nossa época. É preciso crer, é preciso buscar, desejar essa bênção e buscá-la em oração. Os discípulos receberam em oração, né? E depois é preciso esperar, como nós acabamos de ler aqui em Atos, capítulo 2, aliás, capítulo 1, versículo 4, que diz que eles esperaram a promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? É maravilhoso, então, quando Jesus disse: mas que esperasse a promessa de meu Pai. Então é preciso esperar. Você está crendo? Se você já crê, está buscando? Se está buscando, espere, porque o próximo passo, o quarto e último passo, é receber essa dádiva gloriosa. Aleluia! Como os discípulos a experimentaram. Amém?
Então, nós vamos passar aqui, então, para o segundo tópico da nossa lição, que são os dons espirituais. E aqui está escrito que os dons espirituais são capacitações divinas concedidas pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para a realização da sua obra. É Deus operando por intermédio dos homens. Então, queridos, os dons espirituais são capacitações divinas, sobrenaturais, dadas por Deus para o seu povo. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada três rols, né? Podemos chamar assim, três listas, né? De dons espirituais no Novo Testamento. A primeira delas está em Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 8, que aqui nós temos os chamados dons de serviço. Aos Romanos, capítulo de número 12, né? Aos Romanos, capítulo 12, e aqui nós temos os versículos de 6 a 8, Romanos 12, de 6 a 8, a palavra de Deus nos diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, aqui nós temos um rol de 6 dons, né, espirituais: dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, ou o quarto, dom de contribuir, quinto, o dom de presidir, e o sexto, o dom de exercer misericórdia. Essa lista de dons espirituais aqui são chamados também dons de serviço ou dons de graça, né? Dons de serviço ou dons de graça. Essa relação desses dons, né? Primeira lista, primeiro rol de dons espirituais aqui, é bem interessante, porque às vezes passa ao largo do estudante das Escrituras, esses dons, chamados dons de serviço ou dons de ministérios práticos, né? Então, o dom de ministério, ministrar, significa servir, prestar serviço material, espiritual, sem esperar recompensa, reconhecimento, retribuição, remuneração, né? É um servir capacitado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. O dom de ministrar, o dom de servir, né? Ministro é o servo, é o que serve, né? E servir a Deus é um dom maravilhoso que o Espírito Santo nos proporciona. Depois nós temos o dom de ensinar, né? O ensinar de modo didático, né? É um dom de ensinar, tanto de modo teórico como de modo prático. Ensinar fazendo, ensinar a fazer, ensinar a entender, treinar e educar outros, né? A palavra técnica aqui de ensinar é treinar. Não podemos confundir esse dom do ensino com o dom ministerial de mestre. Vamos ver daqui a pouco no rol de Efésios 4 e 11. Depois nós temos o dom de exortar, né? Ainda em Romanos 12, 8. Exortar aqui é um dom. Exortar significa ajudar, assistir, encorajar, animar, consolar, unir pessoas desunidas, né? Que não se falam, admoestar. Então, esse dom, tem gente que tem essa capacidade de conciliar, né? É um dom dado por Deus. Depois nós temos o dom de repartir, Romanos 12, 8. O sentido original dessa palavra é dar de modo generoso, doar, oferecer, distribuir aos necessitados. Em primeiro lugar, sem esperar recompensa ou reconhecimento, né? Algo movido pelo Espírito Santo. Esse dom de repartir é um aspecto, né, de uma dádiva divina, da benevolência, da beneficência, da benignidade de Deus, né? O dom de repartir. Tem a ver com a filantropia, com o altruísmo, com a abnegação, com o dar, com o doar, né? Com abrir a mão para contribuir na casa de Deus, né? Depois nós temos o dom de presidir, Romanos 12, 8. Presidir aqui é conduzir, dirigir, organizar, liderar, governar, né? Orientar. Isso também é um dom de Deus, principalmente para a liderança, né? Quem lidera é quem preside na casa de Deus. Depois temos exercer misericórdia, 12, 8. Esse dom refere-se à assistência aos necessitados, sofredores, carentes, fracos, enfermos, presos, né? É um dom de compaixão, exercer misericórdia, né? Há também os dons de socorro, 1 Coríntios 12, 28, que também é um dom. Não está aqui em Romanos, está lá em 1 Coríntios, mas também é um dom
desse serviço, ou dom de graça, ou dom de ministério prático, né? O dom de socorros, né? Que significa achegar-se para socorrer, né? O caso dos enfermos, os famintos, órfãos, viúvas, né? Então, amados, este primeiro rol de dons espirituais é o rol de Romanos 6, 12, 6 a 8, que são os dons de serviço ou dons de graça, né? Uma maravilha esses dons. Depois nós temos os mais conhecidos, né, que são os dons espirituais do capítulo 12, né, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que temos aqui o versículo 7 a 10, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil, porque a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Então aqui nós temos 12 dons do Espírito Santo, né? Eles podem ser distribuídos aqui ou catalogados em 3 grupos. Primeiro grupo, os dons verbais ou de elocução, né? Que são o dom de profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. Depois nós temos o segundo grupo, que é o grupo de dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o dom de discernir os espíritos. E o terceiro grupo são os dons de poder, dom da fé, dom de operação de maravilhas e dons de curar. Então, esses dons são ferramentas, são capacitações, são habilitações sobrenaturais para realizar a obra de Deus. Sobrenaturais. Não vem pelo preparo, não vem pelo estudo, não vem de modo meritório, mas vem pelo poder de Deus manifesto de modo sobrenatural. Então, aqui nós temos 9 dons descritos como dádivas aos crentes, né? Que manifestam o saber de Deus, o poder de Deus e capacitam para manifestar a mensagem de Deus ao pecador. E, amados, há também ainda um terceiro grupo que está lá em Efésios 4 e 11, são chamados dons de ministério ou dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos ali outro rol de dons também dados pelo Espírito Santo, né? Que são os dons ministeriais, que ali nós temos dons de apóstolos, pastores, profetas, pastores, evangelistas, doutores ou mestres. Também são outros dons dados à igreja, né, para a edificação da obra de Cristo. E em último lugar, queridos, nós temos aqui no nossa revista o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um outro aspecto da operação do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque o fruto do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, né? Em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22, nós temos aí este rol, né? Em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. O fruto do Espírito, amados, tem uma distinção aqui em relação aos dons, porque o fruto do Espírito tem a ver com o caráter de Cristo forjado em nós, né? Há aqui uma distinção importante que precisamos compreender, né? Primeiro, precisamos compreender o princípio da frutificação espiritual. Deus espera encontrar frutos nos seus filhos, né? Em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de 1 a 5, ali Jesus falando da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, nós somos os ramos. Então, o crente regenerado, ele deve frutificar, né? E esse frutificar é fazer o quê? É refletir o caráter moral de Cristo. O mundo precisa ver Cristo em nós. E como é que ele vê isso? Ele vê através do gerar, do frutificar, do gerar do fruto do Espírito, né? E nisso Deus será dignificado, como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 5 e versículo 16. Bem, há uma distinção aqui entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. O fruto tem a ver com o nosso ser, com aquilo que nós somos, nosso caráter, enquanto que os dons têm a ver com aquilo que fazemos para Deus, o fazer. O fruto é o ser, os dons é o fazer para Deus, a obra de Deus. Ainda o fruto é gerado pelo Espírito Santo em nosso interior, ao passo que os dons são comunicados pelo Espírito Santo. Então, o fruto ele é gerado no nosso interior, enquanto os dons ele vem
de modo instantâneo e sobrenatural, comunicado pelo Espírito Santo. Precisamos ainda compreender que os dons habilitam para servir a Deus com poder, enquanto o fruto capacita a ser um verdadeiro cristão. É preciso que haja um equilíbrio entre o fruto e os dons. Os dons são capacidades sobrenaturais que vêm do alto, ao passo que o fruto é gerado no íntimo. Então, o fruto é algo lento, que vai se gerando pouco a pouco a parte da regeneração, enquanto que os dons não são gerados de modo lento. Os dons já vêm prontos, acabados para serem usados de imediato. Né? E por último, podemos compreender aqui que os dons são variados, como já vimos. Em Romanos tem uma lista, em 1 Coríntios tem outra, em Efésios tem outra. Se pegarmos a lista de 1 Coríntios, temos ali 9, né? 9 dons, enquanto que o fruto é único, mas com 9 características singulares e distintas. Né? Então, o fruto é único, é um fruto só, mas é manifesto em 9 aspectos, né? Como já foi dito aqui. Os dons acompanham o batismo com o Espírito Santo e o fruto se inicia na regeneração. Glória ao nome do Senhor. Então, meus queridos, nós temos aqui, então, por último, o último tópico da nossa revista, nossa lição, né, sobre os dons e o fruto do Espírito, que é o tema acerca da espiritualidade fervorosa. Né? E aqui o comentarista fala sobre a prova de uma espiritualidade sadia e autêntica. Né? Precisamos compreender pelos dons do Espírito Santo, né? Que essa espiritualidade fervorosa precisa ser manifesta numa vida com Deus de modo genuíno. E essa vida genuína significa estar equilibrando, né? Equilibrando a vida, os dons com o fruto do Espírito Santo. Então, a prova de uma espiritualidade genuína é a maneira que a igreja lida com o problema do pecado, por exemplo, a santidade no meio do povo de Deus, né? O cultivar do fruto do Espírito, gerado em nós o caráter de Cristo, e viver a comunhão e o amor cristão. Então, quando esses aspectos aparecem na igreja, há ali uma espiritualidade genuína. Então, tanto o batismo quanto os dons e o fruto do Espírito são ferramentas indispensáveis para os cristãos nos dias atuais. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa lição. Eu quero lhe convidar, amado aluno, querida aluna, se você não é batizado com o Espírito Santo, busque essa experiência, porque é desejo de Deus te fazer prosperar, te fazer inundar pelo poder do Espírito Santo. Se você já é batizado, busque os dons espirituais. Peça e Deus te dará, porque isso está ali na prateleira de Deus para distribuir para os seus. Nós somos o povo de Deus. São dádivas que foram entregues a nós. Então, se você pedir, se você buscar, Deus ele irá te dar. Mas também peça para ele forjar em você o caráter de Cristo, pelo atuar do Espírito Santo, pelo subjugar do teu ser, pela operação do Espírito Santo, pela morada do Espírito Santo no teu interior. Amém? Vamos orar? Amado Deus e bondoso Pai, te damos graças por essa lição desta manhã. Eu te peço a tua bênção por cada aluno dessa escola bíblica dominical, da classe de juvenis, estes jovens, Senhor, que eles sejam revestidos pelo teu Espírito Santo, que o Senhor venha batizá-los com o Espírito Santo, fazê-los experimentar, Senhor, as dádivas do céu, dá-lhes a tua virtude, Pai, da virtude do teu Espírito Santo, que eles possam crer nesta maravilhosa bênção, que eles possam buscá-la de todo o coração, que eles possam aguardar, como os discípulos esperaram por 10 dias, até que a bênção veio e que o Senhor possa vir sobre eles. Aqueles que são batizados possam ser instados, motivados, convidados por Ti para Te buscarem mais, para buscarem os dons do Espírito Santo. E que o Senhor também venha forjar, Pai, no interior de cada um deles, o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, todos os aspectos, Senhor, que estão ali relacionados ao fruto do Espírito Santo, a tua virtude, o teu poder, o teu caráter, eles possam experimentar para impactar este mundo, meu Deus, e para que vidas sejam alcançadas. Eu coloco cada um deles no teu altar e peço a tua bênção sobre eles, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Amém.